Com representantes do governador, da Associação Comercial, da Secretaria de Estado da Justiça e da Polícia Militar. E a homenageada da noite, a empresária mineira, nascida no Cerro, Maria Lúcia Clementino Nunes, a conhecida Dona Lucinha, especialista em comida mineira. O primeiro a ocupar a tribuna foi o deputado Dilson Melo, PTB, representando o autor da homenagem, o deputado Alberto Pinto Coelho, PPB, que não pôde comparecer por causa da morte de um irmão dele. Com muita honra aqui represento o autor desta proposição, deputado Alberto Pinto Coelho, que por motivo de força maior não pôde aqui estar, mas associo-me a ele para prestar as justas homenagens à senhora Maria Lúcia Clementino Nunes, Dona Lucinha. Preliminarmente, quero ressaltar o apoio irrestrito do presidente, deputado Romeu Queiroz, e dos companheiros, deputado Alencar da Silveira Júnior e deputado Roberto Amaral, que, militando na política do Cerro, bem souberam alcançar a relevância desta justa homenagem. Ao ensejo da homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais vem, em boa hora, prestar à senhora Maria Lúcia Clementino Nunes, essa nossa cara Dona Lucinha, que se inclui com justiça no rol daqueles mineiros que fazem, cabem aqui algumas considerações sobre a arte e a manifestação cultural a que nossa homenageada se tem dedicado. Provado está, na realidade, que os hábitos alimentares de um povo integram sua própria cultura, e quando eles se refinam e evoluem por obra de artífices como Dona Lucinha, passam então à categoria de arte. Sem medo de errar, podemos dizer que a culinária mineira se insere neste contexto, inclusive projetando nosso estado para além fronteiras. O culto à boa mesa vem de há muito, desde os primórdios da humanidade, passando pela Roma antiga e a Renascença europeia, onde a culinária francesa conquistou aprovação internacional, tornando-se um dos ícones da cultura e do orgulho franceses. No Brasil, as cozinhas regionais se multiplicaram nesses quase 5 séculos de nossa história, em função das migrações populacionais e das contingências socioeconômicas. Apenas 2 delas, entretanto, poderiam ser consideradas genuinamente brasileiras. Aquela do norte, de legítimas raízes índias, fazendo uso do pescado, da caça, das ervas e dos tubérculos da flora amazônica, e a mineira, de sabores e ingredientes desenvolvidos a partir do nosso ciclo de ouro. Foi a descoberta das minas que atraiu para nossa então rudes plagas o colonizador europeu. Juntando-se ao índio e ao africano, ele aqui construiu essa civilização quatrocentona que tanto nos orgulha e na qual se integra a cultura gastronômica. Neste contexto, a cidade do Cerro, este velho e glorioso arraial das lavras velhas do Ivituruí, não foi, por acaso, o berço natal de Dona Lucinha, nem deixou esse amorável torrão de motivar nossa homenageada. Na verdade, as plagas serranas sempre foram repositório das tradições da boa mesa e da boa hospitalidade, como confirma o ilustre serrano honorário, embaixador José Aparecido de Oliveira. Foi, pois, nosso caro amigo e ilustre conterrâneo, em inspirado artigo do qual foi autor, a propósito dos 284 anos de fundação do Cerro, quem declarou: como homem dos Pirineus e do Piemonte, o serrano vive fundamentalmente da terra, que lhe dá sua paz e sua segurança. As riquezas de hoje são o queijo, o café, a mandioca, o arroz, o artesanato, o turismo ecológico, cultural e gastronômico, a cana, a banana e o feijão de cada dia. Todos aqui temos vivido em nossa memória aqueles sabores e aqueles odores de nossa infância, emanados das delícias que no forno e no fogão de lenha arquitetavam nossas mães e nossas avós.
eram e são as variações da cozinha da fazenda e da tropa, iguarias que nas mãos de artistas como Dona Lucinha adquirem dons de perfeição no palato. Pois foi por compreender a importância da cultura culinária que Maria Lúcia Clementino Nunes veio a destacar-se. Passou ela boa parte da vida entre a cidade e a fazenda, iniciando-se muito jovem nos segredos da boa cozinha. A vocação gastronômica, porém, não construindo seu único dote, fez com que aflorassem nesse temperamento polivalente e privilegiado o espírito de liderança comunitária e o talento empresarial. Desde cedo, integrada nos movimentos em benefício da comunidade, exerceu Dona Lucinha o magistério por longos anos e foi vereadora à Câmara do Cerro, tudo isso sem nunca desmerecer de sua condição de esposa e mãe dedicada. Aliás, cumpre notar que teve ela a boa fortuna de encontrar um companheiro à altura. Seu marido, José Marcílio de Moura Nunes, sempre lhe emprestou apoio limitado e colaboração competente, competência essa que demonstrou ele de sobejo também quando de sua gestão como prefeito da municipalidade do Cerro. A cidade, que tem presença marcante no cenário histórico nacional, vale lembrar que foi a primeira do país a ter seu acervo urbano paisagístico integralmente tombado em 1938. Parece contagiar seus filhos e impedi-los a superar as próprias fronteiras, a exemplo de Teófilo Otoni, João Pinheiro e tantos outros brasileiros ilustres nascidos nesse recanto privilegiado. Assim, eis que, a certa altura, em fase da vida em que já acumulava grandes realizações, outra pessoa, menos dotada, iria considerar-se como uma missão cumprida. Dona Lucinha, com a colaboração do marido Marcílio e dos 11 filhos, parte para a atividade empresarial no ramo da alimentação. Começando ela com os festivais de comida mineiro que a notabilizaram. Realizados em várias cidades do Brasil, instala em seguida seu primeiro restaurante em Belo Horizonte. Êxito imediato, com os belo-horizontinos reverenciando a excelência de suas iguarias, o que a leva a abrir novos estabelecimentos. Assim é que vieram o segundo restaurante em nossa capital e mais 2 casas em São Paulo. De sua atividade na metrópole paulista, é interessante notar que Dona Lucinha pretendeu e conseguiu reviver a boa tradição do café com leite. Hoje, a Paulicéia se curva aos sabores mineiros graças ao trabalho de nossa querida artesã. Atualmente, nos 4 restaurantes e no sítio onde se produz a matéria-prima que utilizam, Dona Lucinha dá emprego direto a 110 funcionários, sem contar a equipe que hoje administra a pousada Vila do Príncipe, que mantém na terra natal, em testemunho da mais genuína hospitalidade serrana. Está aí confirmado que, tal como deve ser, exerce ela a atividade sem descurar da função social. São pelo menos 500 pessoas que se beneficiam dessa azáfama produtiva e simpática, desenvolvida em torno de panelas e fornalhas, como se diz na roça. Recentemente, Maria Lúcia Clementino Nunes foi incluída no programa Gente que Faz, veiculada por um de nossos canais televisivos, e essa semana a imprensa publica artigo do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que em viagem ao Brasil esteve em um dos restaurantes Dona Lucinha e em seu testemunho não poupou elogios ao dizer: vi totalmente comprovada esta minha teoria de que a cozinha de nosso país em geral, e a mineira muito particularmente, nada deixam a desejar em comparação com culinárias internacionais das mais elaboradas. Ali pude provar torresmo excepcional, tão leve que provavelmente pode ser dito dietético, observou jocosamente. O diplomata mineiro, que por circunstâncias do ofício é conhecedor das mais finas culinárias do mundo,
atesta a qualidade internacional dos pratos de nossa homenageada, que, por sua vez, temos certeza, pode se colocar ao lado de gourmets dos mais distintos idiomas, investida de sua credencial de embaixatriz da culinária mineira. Se há uma mineira que honra Minas, porque nunca deixou de fazer, esta é a nossa homenageada, uma guerreira incansável e hoje, seguramente, uma das principais porta-vozes do Cerro, que ao celebrar seu aniversário de quase 3 séculos, resgata a vocação de polo regional, edificada sobre as bases da antiga comarca do Cerro Frio, e cria, em parceria com a Turminas, o Circuito do Diamante. Trata-se de um roteiro turístico que tem o Cerro como epicentro, além das cidades de Conceição do Mato Dentro, Santo Antônio do Itambé, com seu parque estadual recém-criado, Datas, Alvorada de Minas, Gouveia e Diamantina. Paralelamente, gestões estão sendo feitas junto à Unesco, objetivando a filiação do Circuito do Diamante ao patrimônio cultural da humanidade, dada a sua importância histórica, cultural e ecológica. A iniciativa merece nosso aplauso e solidariedade, para que conclamamos esta casa a emprestar amplo e irrestrito apoio a este significativo desafio, sobretudo neste momento em que especialistas do mundo inteiro apontam a indústria do turismo como um dos segmentos mais promissores do milênio que se avizinha. Tudo parece conspirar para que a região retome seus dias de glória, agora sob o signo do turismo cultural, ecológico e gastronômico. Nesta nova empreitada, a solidariedade e apoio de personalidades ilustres da vida mineira, como nossa homenageada, tornam-se indispensáveis. Brindemos a Dona Lucinha e lembremos-nos dela sempre que estivermos à mesa, em repasto que recomeça com boa cachaçinha e pães de queijo assados na hora, e se complete com o arroz soltinho e o lombo dourado, tudo nos colocando de bem com a vida. Parabéns, Dona Lucinha. Aceite esta homenagem que a Casa do Povo Mineiro lhe tributa e que constitui reconhecidamente formal a quem muito tem feito pelas melhores tradições de nossa terra natal. Assinado, deputado Alberto Pinto Coelho. A senhora Maria Lúcia Clementino Nunes, a Dona Lucinha, para fazer o seu pronunciamento. Isto que está aqui escrito não é discurso, porque eu acho difícil uma pessoa que não tem um curso, uma faculdade, escrever um discurso. Corre o risco de desencontrar as concordâncias e não saber combinar bem as frases e nem saber bem o que dizer. Por isso, não se assuste, aqui não é discurso. Agora, eu me dirijo a essa plateia maravilhosa, que são os convidados de honra também desta noite. Parece ver aqui uma família linda a aplaudir e a desejar bem com todo carinho. Todos que eu vejo nessa plateia são amigos, são já participantes da família Dona Lucinha. Vejo ali a banda do Cerro, que tanto me honra comparecer nesta casa hoje para nos saudar com as suas melodias. Vejo meu esposo, meus filhos, meus genros, meus netos, e vejo a família Dona Lucinha preocupada porque todos os meus funcionários se unem a mim neste momento, que são os filhos adotivos da Dona Lucinha. Vejo Orlando, que me chama de mãe e eu o chamo de filho. Tantas pessoas amigas, tantas pessoas ilustres. Mas houve uma falha do cerimonial. Entraram aqui 2 convidados de honra e não foram colocados na mesa. Imagina, senhores, como um cerimonial pode falhar tanto. Eu vi entrar por aquela porta 2 convidados ilustres
e fiquei imaginando que seriam homenageados e que seriam chamados. Se mostrou com boa vontade de se fazer presente. Mas depois, passado um fax para mim, ele me disse assim: o meu pai, o Deus, o Pai Eterno e eu estamos tão preocupados com o mundo e temos tanto trabalho que resolvemos mandar 2 representantes nossos. Aqui à minha direita está o Divino Espírito Santo, que se faz presente para homenagear todos vocês, para iluminar essa casa, iluminar, dar um brilho a esses deputados maravilhosos, a todos os deputados, a todos os políticos, a todas as pessoas que nos defendem. É preciso mesmo a presença do Divino Espírito Santo. E esse pedido foi maravilhoso. Aqui está o Divino Espírito Santo ao meu lado, me dando força e me dando tranquilidade. Vejam que nem posso tremer. E do outro lado, a outra convidada especial, me dando a mão e me dando a força, a minha amiga inseparável, Nossa Senhora do Rosário. Vejam vocês que esses convidados passaram despercebidos. São tão fortes, tão maravilhosos, estão tão iluminados, mas a luz, talvez a luz ofuscou um pouco e vocês não puderam perceber. Agora tenho certeza, todos estão vendo, todos estão sentindo a mesma alegria minha de estar tão bem amparada aqui. E ao pedir as bênçãos para esta casa, eu peço também a Nossa Senhora do Rosário que proteja nessa semana especialmente todas as mulheres brasileiras, por estarmos na semana que sempre homenageamos as mulheres. Vejo nesta homenagem, quando me questiono sobre essa homenagem, fico perguntei até a Jesus por quê. Mas ele me disse tranquilamente: primeiro, porque você é minha filha. Depois, porque você tem um coração grande e cabe em Minas Gerais. E eu, a meditar no meu trabalho, que eu não consigo ver tanto relevo, fiz assim uma espécie de uma pequena imaginação. Plantei no cerro uma pequena semente, quase do tamanho de uma semente de mostarda, e essa sementinha foi regada com aquelas maravilhosas famílias, com aquela maravilhosa cultura, com aquelas águas auríferas, com aqueles gravejadas de diamante, e a planta começou a brotar. Brotou tão bem, ficou tão forte e começou a crescer. Mas ela começou a inclinar os seus troncos, seguindo as trilhas dos bandeirantes. E foi seguindo e foi crescendo, deixando sempre as raízes presas naquela terra maravilhosa que é o cerro. Muitas raízes. E cresceu bastante. Andou fazendo galhos bonitos. E um galho chegou até a Savassi e começou a dar uma pequena sombra. Aí então eu plantei a minha primeira fazendinha. Coloquei ali a minha primeira fazenda. Cresceu mais um galho, foi até outra parte da Savassi e eu coloquei ali também uma fazenda. Fazendas representando as fazendas das minhas bisavós. E mais um galho cresceu e foi até São Paulo. Lá se desgalhou, formando uma árvore maravilhosa. E também ali deu sombra para 2 fazendas mineiras. Foi assim que essa semente cresceu, nessa singeleza, nessa simplicidade, e foi vista por ser uma árvore, pela ecologia ou pelos que protegem a ecologia, como uma coisa fantástica. Então, talvez por isso, esta homenagem. Mas eu não acho que esta homenagem seja pelo que eu fiz, jamais. Eu vejo essa homenagem porque deputado não brinca em serviço. Eu vejo essa homenagem como uma cobrança. Eles estão me cobrando trabalho. Eles querem que eu comece, sim, a trabalhar. Até agora foi um trabalho leve, mas vai crescendo cada vez mais à medida que a responsabilidade vai chegando. Imagina, senhores, eu tenho ali um responsável pelo meu título de cidadania.
Faz favor de levantar para receber salva de palmas. Esse homem propôs um título de cidadania para mim. Também, por quê? Porque ama o Cerro, porque é neto do Cerro, porque é uma pessoa assim que gosta da história, gosta das nossas tradições. Quando eu iniciei a minha carreira, foi tão simples. Eu pensava em fazer, eu dava aula de culinária apenas na escola, mas percebi que nem as crianças conheciam mais a comida mineira, os sabores mineiros, pois quando questionadas, se chegasse uma visita, se ofereceriam uma mandioca com melado, uma canjiquinha com costelinha, um angu, um franguinho com quiabo, eles diziam assim: a mãe manda correr comprar maionese e batata, porque tem convidados. E eu comecei a ficar triste. Nós, mineiros, não podemos pensar em coisas pré-fabricadas, em abridores de lata para facilitar. A cozinha mineira tem que pôr amor na panela. E não é fácil pôr amor na panela. Então é preciso ter coragem, trabalhar com firmeza, ver no trabalho o dom de Deus e agradecer todos os dias a Deus esse trabalho. E é assim, senhores, que eu me transformei em hoje uma deputada. Quero ser deputada. Me perguntaram se eu queria falar dali, mas eu achei melhor usar esse plenário. Sabe por quê? Eu estou aqui em nome de uma outra pessoa. Aqui está a figura do Dr. Augusto Clementino, o constituinte, o meu avô, que deu o voto de desempate, o número 29. Estava 28-28, e ele, com o voto de desempate, nesta tribuna, não esta, mas a tribuna da casa, com um discurso eloquente, virou a mesa e conseguiu trazer Belo Horizonte para aqui. Toda essa história está descrita num livro pelo ilustre pesquisador, meu primo, Antônio de Pádua Viana Clementino. Mas eu disse para vocês que esta homenagem é para trabalhar. E eu não gosto de cruzar os braços, nem gosto de receber desafio. Trago aqui este mapa do Circuito do Diamante, que é o circuito, quase que eu poderia dizer, da injustiça, da deslealdade. Imagina vocês que um circuito de 300 anos não é conhecido. Um circuito de 300 anos não é valorizado. Então, nós nos unimos, desde a época que o Marcílio era prefeito, ele convidou o Zé Aparecido para ajudar na campanha, e assessorado pelo José Eduardo, eles começaram a bolar este mapa. E fizeram o mapa e tentaram, por tudo, conquistar os governos para ajudar. E este mapa foi ganhando adesão das outras cidades vizinhas, mas este mapa foi guardado num baú, como toda a história de Minas, e jogado debaixo de uma prefeitura. E os anos passaram, e eis que agora, meu marido, sempre audacioso e corajoso, resolve descer no porão da prefeitura, abrir o baú e tirar o mapa. Apresentou a toda a região e depois estivemos reunidos em várias ocasiões. Reunimos com o doutor por várias vezes, debatemos na cidade do Cerro. Depois encontramos apoio de várias autoridades e das cidades vizinhas. Estivemos reunidos com o filho o Antônio, doutor Antônio Aureliano, filho do honrado doutor Aureliano Chaves, que nos recebeu na sua secretaria de braços abertos, e ali estavam mais ou menos 200 convidados, todos interessados no Circuito do Diamante. Foi um debate, foi um pedido, foi uma súplica. Todos pediam para resgatar uma justiça de 300 anos. Ele se dispôs a ajudar
ia levar ao governador. Eu pedi a palavra naquele momento e disse da seguinte forma, que aqui eu repito. Meus senhores e minhas senhoras, o Cerro Diamantina e o Circuito do Diamante tem tanta importância histórica para o Brasil que eu vou solicitar apenas uma reposição de tudo que foi tirado de lá. Daquela região saíram toneladas de diamantes, toneladas de ouro. E este ouro e esse diamante, carregado no lombo do burro, que burros até inteligentes, que conseguiram fazer as trilhas fazendo curva de nível. Daí, ou depois, as pessoas foram estudando e vendo como fazer curva de nível. Por que eles faziam curva de nível? Que o peso era demais e eles não conseguiam subir as rampas. Este ouro, meus senhores e minhas senhoras, ilustres convidados, pesou demais, enriqueceu o Brasil, enriqueceu várias mansões de outros países, enriqueceu castelos. Este ouro, meus senhores, levantou Lisboa depois ajudou a levantar Lisboa depois do terremoto. Veja vocês que riqueza suntuosa tinha aquela região, esse tal Circuito do Diamante. E se a gente apela e pede, é por razões de direito. Então eu disse ao filho do doutor Aureliano, doutor Antônio Aureliano, por favor, leve uma mensagem ao governador. Peça a ele para conseguir pesar todo o ouro e todo o diamante e colocar este peso, hoje não seria talvez até num boi, então nem o boi conseguiria, numas carretas, voltar com esse ouro e esse diamante, chegar no cerro, na sua fundição, tirar os minérios daquelas montanhas maravilhosas, a bauxita, a cromita, o ferro, fazer liga e derramar este ouro nessas trilhas, cravar de diamante, e assim nós teríamos a estrada das trilhas dos bandeirantes. Mas eu tenho certeza que isso não vai ser possível fazer. Já que não, vamos ser bem humildes. Vamos nos dirigir aos senhores deputados neste momento, e aqui eu tomo a liberdade de falar em nome de todo o circuito histórico. Quero agora julgar a responsabilidade nas suas mãos, senhores deputados, para que leve, que chegue, que numa reunião plenária que pode ser feita agora, se me permitirem, eu serei deputado Augusto Clementino, não com tanta eloquência, mas vou fazer lançar a minha proposta. Seria reunir os deputados com seus representantes, todos os representantes de Minas, que tem uma força enorme, também com o apoio de toda a região, numa reunião, num encontro, ir ao governador, levar este gemido ou este pedido e dizer a ele que passe as mãos até do presidente, porque fazer justiça é uma coisa muito séria. Então agora, mostrando serviço, eu passo esse bastão aos deputados, passo a essa casa e peço que me apoie. E ao terminar, quero dar o meu abraço fraterno a todos, pedindo ao Divino Espírito Santo e a Nossa Senhora do Rosário que os abençoe. A presidência tem a honra de entregar a dona Lucinha uma placa comemorativa deste evento com os seguintes dizeres: a Maria Lúcia Clementino Nunes, dona Lucinha, educadora emérita do Cerro e empresária de reconhecimento nacional, a homenagem da Assembleia Legislativa pelo seu trabalho de promoção da culinária mineira no país, combinando a arte gastronômica e qualidade dos serviços.
Romeu Queiroz, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A presidência convida os presentes a ouvir a apresentação da banda de música Santíssimo Sacramento do Cerro. Essa presidência convida a senhorita Elza Nunes, ex-funcionária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que falará em nome dos filhos da dona Lucinha para fazer o seu pronunciamento. O motivo que me traz aqui essa tribuna, que muito me honra, é dizer que não só vocês acham que é merecido, nós filhos temos certeza absoluta que é merecido. Nossa Senhora do Rosário sabe, os filhos sabem disso, e eu queria só confirmar que atrás de uma grande mulher, que é minha mãe, tem sempre também um grande homem, que é Marcílio de Moura Nunes. Essa presidência fará agora um pronunciamento em nome do deputado Romeu Queiroz, em homenagem à dona Lucinha, representando aqui o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. Minha cara dona Lucinha, a sua presença nessa casa, esta noite, tem um sabor especial para todos nós, deputados e funcionários. Não são muitas as vezes em que tivemos a oportunidade de receber na Casa do Povo uma pessoa que traduza tão bem os meandros fascinantes da verdadeira alma mineira. Comemoramos ontem, em todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher, com homenagens que procuram refletir toda a importância que ela assumiu nos tempos modernos. Na vida familiar ou na vida profissional, a atividade das mulheres seguiu uma trajetória tão consciente e estruturada que a sociedade vive um amadurecimento jamais imaginado há algumas décadas. Personalidades do mundo feminino vêm se destacando neste processo com tanta competência que, em posições antes só ocupadas pelos homens, hoje as mulheres se destacam com inconfundível capacidade. Existem as mulheres que brilham ao levantar e ao alimentar temas polêmicos e palpitantes. São tantas as que sobressaem na política, com a força dos grandes estadistas da história. Quantas hoje dirigem gigantescos organismos do setor privado, passando longe dos naufrágios que assolam o nosso mundo econômico. Existem também aquelas mulheres que constroem seu prestígio naturalmente, no dia a dia, de uma vida inteira voltada para a família, para os amigos e para as coisas da sua terra, lutando bravamente pelos valores indevasáveis da moral, da cultura e da sociedade que vivem. É assim, dona Lucinha, que vejo a sua trajetória, de tantos anos dedicados aos valores representativos da nossa gente. Não satisfeita por defender a valorização da família como esteio da sociedade, a senhora passou a lutar pelas coisas da sua terra, contribuindo para que o Cerro sustentasse o estigma de uma região marcada pela capacidade de defender os ideais de Minas dentro e fora dos seus limites. A cozinha transformou-se numa sala de visitas para aproximação e integração da sociedade. Costume que sempre uniu os mineiros à arte de comer bem e de preparar pratos de alta qualidade, teve de atravessar as fronteiras do Estado, justamente pelas mãos mágicas e privilegiadas da mestra Dona Lucinha,
para conquistar o respeito e a admiração que antes só lhe eram dedicadas no âmbito doméstico e na privacidade dos lares mineiros. O reconhecimento do trabalho inconfundível de Dona Lucinha nesta área está por toda parte, não apenas em suas casas, altamente concorridas, mas nos prêmios que vem recebendo de instituições especializadas no assunto, como, por exemplo, vamos nos lembrar da recente indicação feita pela revista Veja, que lhe dedicou o título de melhor cozinha brasileira entre todas as que se fazem representar na cidade de São Paulo, o maior polo gastronômico do nosso país. É por tudo que a senhora representa como mãe, educadora e empresária e que nós, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, temos a honra e o prazer de lhe dedicar essa homenagem. Parabéns, Dona Lucinha.